acabou não acontecendo. E, Ronaldo, é o seguinte, você teria vontade de ser presidente da CBF? Olha, eu acho que o mundo da bola tá me levando para ser, entendeu? Acho que num futuro, em algum momento isso vai acontecer. Tive uma experiência agora muito dura com o Cruzeiro, apesar de ter sido a experiência curta e de maior sucesso administrativa na minha vida. Eu tive um desgaste muito grande e ainda estou recuperando ainda meses que eu vendi, mas ainda estou me recuperando de todo o desgaste que eu sofri e o risco que eu corri também, porque um clube do tamanho do Cruzeiro, completamente falido, na segunda divisão, meu CPF em jogo, cobrindo uma dívida de 1 bi e 200, que eu não tenho esse dinheiro, não tinha. Então era um risco que corri muito alto e, né, logicamente a operação de venda foi um sucesso, foi muito boa, foi uma porrada financeiramente muito boa, mas eu acho que foi muito merecido porque realmente a gente salvou o clube, o Cruzeiro, de desaparecer, né, cara? Porque E você podia traçar um paralelo, porque você foi CEO de dois clubes, Cruzeiro e Valladolid. Na tua opinião, o que foi diferente tomar conta desses dois clubes? São dois clubes de proporções diferentes. O Valladolid é um clube mais discreto, né? Uma cidade de 400 mil habitantes, e o Cruzeiro, e o Valladolid com uma capacidade de investimento menor, né? Um time que vai brigar ali para não cair, talvez vai, né, se for um ano muito bem, pegar uma Copa da UEFA, alguma coisa assim. O Cruzeiro já é um clube grande. O Cruzeiro, a pressão é maior, a massa de torcedor é maior, culturalmente o Cruzeiro carregava historicamente, né, um quadro associativo onde dominou o clube, tiveram sucesso esportivo, mas administrativamente sempre foi um caos. Mas foi muito bacana, foi muito legal ter feito o Cruzeiro, porque eu tinha uma dívida moral com o clube grande, porque quando eu saí do Cruzeiro, fui para o PSV e eu achava que ainda tinha algo de dívida moral com o clube. Eu acho que eu quito essa dívida moral pelo que eu fiz com o Cruzeiro agora. Essas duas experiências que você teve, Cruzeiro e Valladolid, no teu entendimento, essas duas experiências te credenciam para você ser um presidente da CBF, por exemplo? Também. Eu acho que o fato de comprovadamente estar preparado para fazer uma gestão eficiente, eu acho que o futebol brasileiro tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa. A nossa indústria inteira tem que melhorar. Eu acho que a gente está parado realmente há muitos anos, com pouco investimento ou quase nenhum. Acontece que o Brasil é uma fábrica de craques, né, de jogadores, né, mas a gente tem que potencializar isso muito mais, né. Mas eu me sinto, sim, preparado, e eu acho que tenho muitas ideias novas, tem muita coisa que já outras federações no mundo fazem. Eu acho que a Liga no Brasil, ela tem que acontecer o quanto antes para tirar essa responsabilidade de CBF. Acho que a CBF se sobrecarrega muito com o Campeonato Brasileiro, né, com a administração dos juízes, árbitros, né? Acho que a gente tem pouco investimento nos árbitros. Eu acho que tem uma série de coisas que
a gente pode fazer. A CBF não ser uma empresa querida no Brasil, para mim, isso é uma grande vergonha, né? É um grande desperdício, né? Verdade. A CBF tinha que ser a empresa mais querida do Brasil, e se um dia eu chegar a concorrer a alguma coisa pela CBF, esse vai ser meu objetivo, de fazer com que o futebol seja esse agente transformador no Brasil. A gente não vê projeto social da CBF, a gente não vê investimento, nada disso. Então eu acho que é um potencial tão gigante, e logicamente eu adoraria poder ajudar a retribuir tudo que eu recebi do futebol com uma gestão histórica assim na CBF. Enfim, eu acho que a gente tem que, quer dizer, a credibilidade do futebol brasileiro fora do Brasil está cada vez menor, representatividade para fora ela não existe, e tem uma série de coisas que eu acho que eu poderia contribuir muito no caso de ser presidente na CBF. Acabou não acontecendo. E, Ronaldo, é o seguinte, você teria vontade de ser presidente da CBF? Olha, eu acho que o mundo da bola tá me levando para ser, entendeu? Eu acho que num futuro, em algum momento isso vai acontecer. Tive uma experiência agora muito dura com o Cruzeiro, apesar de ter sido a experiência curta e de maior sucesso administrativa na minha vida. Eu tive um desgaste muito grande e ainda estou recuperando, ainda meses que eu vendi, mas ainda estou me recuperando de todo o desgaste que eu sofri e o risco que eu corri também, porque um clube do tamanho do Cruzeiro, completamente falido, na segunda divisão, meu CPF em jogo, cobrindo uma dívida de 1.200 bi, que eu não tenho esse dinheiro, não tinha. Então era um risco que corri muito alto e, né, logicamente a operação de venda foi um sucesso, foi muito boa, foi uma porrada financeiramente muito boa, mas eu acho que foi muito merecido, porque realmente a gente salvou o clube, o Cruzeiro, de desaparecer, né, cara? Porque e você podia traçar um paralelo, porque você foi CEO de dois clubes, Cruzeiro e Valladolid. Na tua opinião, o que foi diferente tomar conta desses dois clubes? São dois clubes de proporções diferentes. O Valladolid é um clube mais discreto, né? Uma cidade de 400 mil habitantes, e o Cruzeiro, quer dizer, e o Valladolid com uma capacidade de investimento menor, né? É um time que vai brigar ali para não cair, talvez vai, né, se for um ano muito bem, pegar uma Copa da UEFA, alguma coisa assim. O Cruzeiro já é um clube grande. O Cruzeiro, a pressão é maior, a massa de torcedor é maior, culturalmente o Cruzeiro carregava historicamente, né, um quadro associativo onde dominou o clube, tiveram sucesso esportivo, mas administrativamente sempre foi um caos. Mas foi muito bacana, foi muito legal ter feito o Cruzeiro, porque eu tinha uma dívida moral com o clube grande, porque quando eu saí do Cruzeiro, fui para o PSV e eu achava que ainda tinha algo de dívida moral com o clube. Eu acho que eu quito essa dívida moral pelo que eu fiz com o Cruzeiro agora. Essas duas experiências que você teve, Cruzeiro e Valladolid, no teu entendimento, essas duas experiências te credenciam para você ser um presidente da CBF, por exemplo?
também? Eu acho que o fato de comprovadamente estar preparado para fazer uma gestão eficiente, eu acho que o futebol brasileiro tem muita coisa a melhorar, tem muita coisa. A nossa indústria inteira tem que melhorar. Eu acho que a gente está parado realmente há muitos anos, com pouco investimento ou quase nenhum. Acontece que o Brasil é uma fábrica de craques, né, de jogadores, né, mas a gente tem que potencializar isso muito mais, né. Mas eu me sinto, sim, preparado, e eu acho que tenho muitas ideias novas, tem muita coisa que já outras federações no mundo fazem. Eu acho que a liga no Brasil ela tem que acontecer o quanto antes para tirar essa responsabilidade de CBF. Acho que a CBF se sobrecarrega muito com o Campeonato Brasileiro, né, com a administração dos juízes, árbitros, né? Acho que a gente tem pouco investimento nos árbitros. Eu acho que tem uma série de coisas que a gente pode fazer. A CBF não ser uma empresa querida no Brasil, para mim isso é uma grande vergonha, né? É um grande desperdício, né? Verdade. A CBF tinha que ser a empresa mais querida do Brasil, e se um dia eu chegar a concorrer a alguma coisa pela CBF, esse vai ser o meu objetivo, de fazer com que o futebol seja esse agente transformador no Brasil. A gente não vê projeto social da CBF, a gente não vê investimento em nada disso, então eu acho que é um potencial tão gigante, e logicamente eu adoraria poder ajudar a retribuir tudo que eu recebi do futebol com uma gestão histórica assim na CBF. Enfim, acho que a gente tem que, quer dizer, a credibilidade do futebol brasileiro fora do Brasil está cada vez menor, representatividade para fora ela não existe, e tem uma série de coisas que eu acho que eu poderia contribuir muito no caso de ser presidente na CBF.